E aí, Leozinho aqui na área. Vamos continuar a nossa série aqui de calculando no xadrez. Hoje a gente vai abordar um dos temas mais importantes do jogo estratégico e do jogo dinâmico, que são as rupturas de peões. Bom, então aqui dando uma introdução, as rupturas de peões são uma maneira assim de você criar desequilíbrios, né, na posição, criando assimetrias, né. Ela também é uma maneira de você mudar muitas vezes o caráter da posição. Algumas posições mais tranquilas podem se tornar mais agudas, mais dinâmicas, e posições mais dinâmicas podem se tornar mais tranquilas, né? Geralmente, quando você executa muitas rupturas de peões e muitas simplificações, a posição tende a se tornar um pouco mais tranquila e um pouco mais lenta, né? Geralmente essas posições assim com poucos peões já são posições finais, né? Agora, querendo ou não, as rupturas de peões são essenciais se você quer criar desequilíbrio, né? Se você quer jogar para atacar. Então, vamos aqui pro primeiro diagrama. Quem viu os últimos vídeos sabe que a gente já viu essa posição, né? Essa estrutura. Ela é da defesa Tarrasch. Só que aqui a gente não tá vendo a partida do Rubinstein, sim outra partida jogando entre o Jaime Sunier Neto contra o Garry Kasparov nas Olimpíadas de Graz em 1981. O Sunier Neto, brasileiro, né, tá de brancas e o Kasparov tá de pretas. Diferente da partida da Imortal do Rubinstein, aqui as brancas não cometem precisão, jogando D toma C5. O Sunier Neto, ele executa C toma D5, que é uma decisão muito mais precisa e muito mais prudente, né? Depois de C toma D5, a posição muito provavelmente vai cair em um peão dama isolado, que nem vai acontecer nessa partida. Então depois de C toma D5, Kasparov toma o peão de E, bispo B5, que é a ideia principal, né, dessa tomada das brancas em D5, que é liberar essa casa de B5 pro bispo. As brancas têm algumas ideias com cavalo E5, dama 4. Então Kasparov joga bispo D6. E agora sim que as brancas tomem C5, né? Fazendo o bispo perder um tempo. Então aqui só voltando, né? A gente consegue ver como as rupturas mudam o caráter da posição, né? Então aquela posição super tensa que a gente tava, né? Antes. Agora acaba se tornando uma posição de peão dama isolado. Que tem muitas complexidades, né? As pretas nessa posição, né? Já que elas têm o peão dama isolado, elas vão querer jogar com dinamismo, buscando a iniciativa. Kasparov, inclusive, consegue vencer essa partida, executando assim uma combinação muito bonita. Agora vamos para o segundo diagrama. Também é uma partida do Kasparov, só que agora ele tá de brancas. E aqui é um momento muito instrutivo, né? Se vocês quiserem achar o lance, recomendo que vocês pausem o vídeo, né? Joga as brancas e ficam bem. Bom, então aqui o Kasparov ele joga o lance B4. É a melhor maneira das brancas conseguirem forçar esse final, né? Então depois de B4, a ideia do Kasparov é pressionar o ponto fraco de B6 das pretas. Depois de A toma B4, bispo toma B4, torre D8. Aqui ele executa a simplificação, joga bispo D6, torre D6. Depois de torre D6 as pretas conseguem ainda defender o ponto de B6. Mas o Kasparov justamente ele já tinha visto isso lá atrás, né? Calculando. Ele joga o lance rei C4. Com a ideia de trazer o rei para pressionar o peão de B6. Cavalo G5. Torre B3. Defendendo o peão de F3. A gente vai ver aqui que essa posição vai cair em um final de corrida de peões, né? De peões passados. Mas a diferença é que o Kasparov ele vai ter uma vantagem, porque o rei dele vai estar mais seguro. Isso vai ser fundamental para ele conseguir vencer a partida.
rei B5, F5 pelas pretas. E rei A6. E F4 pelas pretas. É o mais preciso para as pretas, esse F4, porque se você toma em E4, você só acaba ajudando as brancas, né, a se livrarem do ponto fraco de F3. Então F4 é a melhor maneira, porque as brancas ainda possuem um ponto fraco em F3, né, que vai cair, né, querendo ou não. Kasparov joga esse fino, rei B7, do rei H6, e agora sim ele toma um peão, troca as torres. E aqui, depois de cavalo F3, que foi jogado, né? O Kasparov consegue ter vantagem, porque ele vai promover o peão dele primeiro. E além disso, ele tem tanto a dama como o bispo mais perto do rei dele, né? O que ajuda o rei dele a escapar dos cheques de dama. Então aqui eu só deixei aqui algumas considerações finais, né? Como a gente viu as rupturas de peões, você consegue mudar muitas vezes o caráter da posição, né? No primeiro diagrama a gente viu um peão dama isolado, e nessa posição de final a gente viu como você ativar sua posição, né? E tentar forçar contra os pontos fracos da posição adversária. E claro que tipo tem outras complexidades, muitas coisas que são exceções, né? Acerca desse tema de rupturas. Mas a ideia principal é que a gente sempre vai querer executar as rupturas de peões para dinamizar o jogo ou para tentar forçar contra debilidades da posição adversária, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, falou!